Nascida na cidade histórica de São João del Rei, o nome dela se tornou referência no setor audiovisual em Minas Gerais e no Brasil. À frente da Universo Produções, ela comanda as mostras de cinema de Tiradentes, Ouro Preto e Belo Horizonte. Passagens obrigatórias para os interessados na produção e reflexão sobre o cinema brasileiro. Hoje o nosso bate-papo sobre a sétima arte é com a produtora cultural Raquel Alac. Raquel, é um prazer tê-la aqui no Retrato. Seja muito bem-vinda. Fica à vontade. Obrigada. A gente vai falar sobre as produções brasileiras e, claro, a gente quer saber um pouquinho de você. A gente quer saber quem é Raquel Alac. Você é da cidade histórica de São João del Rei, né? Isso. Como que começou essa relação sua com o cinema? Porque você começou atuando na área cultural, para depois teatro, música, para depois começar a se dedicar mais ao cinema. Conta pra gente como é que foi essa trajetória, Raquel. O cinema veio meio por um acaso, né? Eu comecei minha profissão, formei na PUC em comunicação, né? Vim de São João del Rei estudar em Belo Horizonte. Tenho um carinho imenso pela PUC, assim, foi uma transformação na minha vida, porque eu era muito tímida e fui fazer comunicação, jornalismo, RP, publicidade, ainda comunicação era integrada. E realmente foi a partir dessa escola que eu comecei a perceber a importância de integrar as artes, a importância de trabalhar de forma integrada a comunicação, né? Quando eu ainda nem pensava ainda em ser produtora cultural, eu comecei muito no enfoque institucional, da comunicação institucional. Sim. Voltado para a empresa. E comecei depois com programas específicos, quando eu comecei a trabalhar no SESI. Meu primeiro programa foi na área social, né? O SESI é uma entidade voltada para a área social, então a cultura ainda estava um pouco distante. Foi o Ação Global? Ação Global, que foi o meu primeiro programa que eu redigi, elaborei, foi o primeiro programa de cidadania que foi implantado no Brasil, era o SESI em parceria com a Rede Globo, a Globo entrava com a divulgação e o SESI como uma entidade prestadora de serviço, com vários parceiros, surgiu o programa Ação Global, que foi um programa pioneiro, eu ainda era estagiária no SESI, e esse programa foi uma escola de vida para mim, porque eu tinha 19 anos, e coordenava uma equipe de 800 pessoas trabalhando. Nossa, mãe, 19 anos, muito novinha, com vários segmentos de atuação, né, na área de saúde, na Sim. área de educação, e reuni essa equipe toda para fazer um trabalho voluntário nas comunidades. E foi a partir daí que eu tive uma experiência muito grande e que também foi um programa de integração. Então você vê que a integração ela faz parte assim, do que eu acredito, né, das minhas crenças no campo profissional. E que depois, aí que eu vim trabalhar com a área cultural, já com a minha própria empresa, quando eu saí do SESI em 97, meu primeiro projeto foi o cinema, mas também foi pensando numa forma de integração através da cidade de Tiradentes. Eu sou de São João del Rei, então a gente convivia muito tempo ali, e foi com a Ação Global, conhecendo os diretores da Globo, e que moravam em Tiradentes, eu convivendo em Tiradentes, que surgiu a ideia de fazer um programa direcionado para a cidade. Já pensou em levar para São João del Rei? Você tinha essa ideia de levar antes para Tiradentes, para São João? Eu pensava em fazer São João del Rei e Tiradentes, até porque um ponto de ligação entre São João del Rei e Tiradentes é o trem. Então o primeiro projeto que a gente formatou era trabalhando o cinema com o circo. E o trem seria o ponto de ligação das duas cidades, mas a gente não teve tanta receptividade na época da administração pública, né? O trem é também da iniciativa privada, e Tiradentes já foi mais receptivo da gente poder fazer um programa. A gente não tinha assim, uma ideia de ser uma mostra, um festival exclusivo com o cinema, né? A gente pode falar que começou com esse caráter mesmo de promover a cidadania, mais com esse caráter social. É claro que tinha essa ideia de reflexão, de promover todo esse debate, mas tinha esse foco também de cidadania?
Tinha, o tempo todo, e até hoje falo que o audiovisual é o principal instrumento de transformação social e construção da cidadania. Então, assim, está sempre me remetendo ao meu início de carreira, o que eu faço hoje, e sem dúvida hoje a gente é um cidadão ativo do audiovisual, a gente não vive mais sem o celular, sem a internet, né, sem todos esses meios que são meios de integração, de comunicação, de difusão, né, de qualquer assunto, né? E é uma forma também de entretenimento, de arte. E a mostra de cinema, ela passou a ser elaborada para inaugurar um centro cultural em Tiradentes, que estava fechado há 8 meses, era um centro que foi idealizado pelo Ives Alves, que eu tive a oportunidade de conhecer quando eu estava fazendo a Ação Global, e o propósito era que ele pudesse ser um centro para abrigar todos os grupos locais da cidade. E vendo que esse centro ele veio a falecer e esse centro estava fechado há 8 meses. E foi aí que a gente pensou no cinema, que seria uma coisa mais permanente para a cidade, de deixar no auditório um cinema implantado. Só que quando a gente começou a fazer a produção, isso que foi interessante, todo mundo falava, até que enfim, um festival de cinema em Minas, até que enfim, Minas Gerais, que é um estado da crítica cinematográfica, da videoarte, vai ter um festival. Já percebia a demanda, né? Exatamente. Aí, quando a gente percebeu essa demanda, ainda antes de realizar a primeira edição, a gente fez uma mudança brusca do que seria isso, porque eu não tinha uma experiência na área de cinema, né? Eu não faço cinema, a gente produz eventos de cinema. E aí veio essa ideia de falar assim, olha, está surgindo uma oportunidade, né? Vamos pensar o que a gente pode fazer. E aí eu fui descobrir que existia já um circuito de festival no Brasil, né? O Festival de Gramado, que é o mais antigo, de Brasília, né? São os 2 mais antigos do país, mas não dava tempo da gente visitar esses festivais, ver como que eles funcionavam, e foi aí que eu peguei, vamos dizer assim, a minha experiência na área de comunicação integrada e fiz e com a Ação Global, que era um programa de cidadania com alcance nacional, que a gente elaborou um programa que acabou ficando diferente de tudo que tem no Festival de Cinema, que desde a primeira edição, em 1998, surgiu um evento que focava a formação, a reflexão, a exibição e a difusão. E não é à toa que se tornou hoje uma das referências, né? Não só a Mostra de Tiradentes, como hoje a gente tem a de Ouro Preto, aqui em Belo Horizonte também, essa discussão em pauta. Mas essa relação sua com o cinema, lá em São João, tinha o Cine Glória, né? Tinha, e ainda sobrevive, né? São um dos poucos na cidade interior, eu não sei se todo mundo sabe, né? Mas o Brasil... Só 9% dos municípios brasileiros têm sala de cinema, né? Minas Gerais, com 853 municípios, só 60 tem sala de cinema, então, quer dizer, é muito pouco. E o Cine Glória ainda é uma das riquezas, né, preciosas que a gente tem. É um prédio da prefeitura, mas é administrado de uma forma privada, mas mantém em frequência, assim, para ser uma programadora de cinema, né? Fora de shopping center. Né? E vocês iam ao cinema? Tinha esse hábito nesse período que você viveu lá em São João del Rei? Era o programa, assim, era o programa, do né? final de Cinema semana? Era o programa da sociedade, era o programa de cidade do interior. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, tinha 120 salas de cinema. Né? E a gente vê as fotos antigas, como que funcionava, quer dizer, quantos cinemas tinha, todos os bairros, como é uma cidade planejada, todos os bairros tinham. E São João del Rei era o programa que a gente ia, não só para divertir, mas a gente ia para namorar, né? Até hoje acho que ainda tem esse fetiche, né? Vamos no cinema para namorar. E eu, por incrível que pareça, eu às vezes vejo mais cinema no Cine Glória hoje em dia do que eu vejo no shopping center aqui em Belo Horizonte. É interessante como o cinema ele tem essa possibilidade de agregar, não é, Raquel? Com certeza. De socializar, principalmente, né? E de você poder se ver na tela, né? De você poder discutir. Eu falo que a gente não sai do cinema sem que a gente fica com aquele burburinho de conversar sobre o filme que a gente assistiu, né? Por isso que eu não gosto particularmente de ir em cinema, em shopping, porque a gente gosta de sair do cinema para falar sobre o filme que a gente assistiu, não para ver vitrine. É verdade. E isso eu acho que faz muita falta. Eu acho que é importantíssimo o cinema de bairro, né? A gente poder recuperar esses espaços. Belo Horizonte está cada vez perdendo mais. Foi aí que até que surgiu a Mostra Cine BH, pensando nesses espaços de exibição, né? E, além disso, assim, lá em São João era o programa da meninada, da garotada, né? Hoje a gente vê o cinema sendo assim também. E essa discussão tem sido estimulada, não é, Raquel? Você disse que é interessante que as pessoas conversem a respeito do cinema, porque as pessoas veem um problema retratado na tela, se veem na tela,
elas enxergam um problema parecido, algum ator que tem um comportamento semelhante ao delas, é uma forma também de estabelecer, né, essa relação muito forte com o que está sendo apresentado ali, né? Com certeza, e é também uma possibilidade de mudança. Você vê, a gente teve Tropa de Elite 2, que foi a maior bilheteria, né, do cinema brasileiro até hoje, e a gente viu na Tropa de Elite uma realidade brasileira, não era uma realidade só do Rio de Janeiro, uma realidade brasileira. Então, quantos desdobramentos depois que você assiste um Tropa de Elite não foi discutido, né? Da importância do cinema, da gente ter um produto brasileiro sendo exibido na tela, sabe, da temática que estava sendo abordada sobre os vários aspectos políticos, na área de educação, dessa possibilidade de você dialogar com várias classes sociais. Então, essa importância, até as pessoas costumam falar assim, o que te atrai no cinema? Me atrai exatamente esse poder que o cinema tem, né, de transformação, mas esse poder que ele tem no subconsciente nosso, né, o poder que a televisão tem, o poder da informação, o poder do cinema. Quer dizer, isso é muito forte. Se a gente puder usar isso de uma forma produtiva, né, orientada, agora com a nova lei em que vai ser obrigado a exibir o cinema nas escolas, entendeu? Se isso for bem trabalhado, a gente vai conseguir avançar aí nesses 20 anos que a gente viveu de ditadura, em que a gente ficou adormecido na questão cultural. A gente vai falar mais sobre cinema brasileiro, essa valorização da cultura e da produção brasileira, e vamos falar também das mostras, da Mostra de Tiradentes, que está aí para começar, né? Agora em janeiro. A gente vai saber tudo isso depois do intervalo. A gente está indo para um rápido intervalo, você vai saber daqui a pouquinho sobre as mostras de cinema de Tiradentes, mostra de cinema que está indo para a 16ª edição, e todos esses eventos que estão entre os principais encontros do setor audiovisual do Brasil. Antes do intervalo, só um recadinho para você que acompanha aqui a TV Horizonte, a Rede Catedral de Comunicação, sobre a campanha Faço Parte. Se você já está fazendo parte, nosso muito obrigado, seu apoio é importante para que a TV Horizonte e os outros veículos de comunicação da Arquidiocese possam cumprir a sua missão. Com seu apoio, a campanha também quer construir a Catedral Cristo Rei, atuar na revitalização do patrimônio histórico e natural, que é a Serra da Piedade, em Caeté. Para saber como fazer parte, é só ligar em horário comercial para a central de atendimento da campanha. O número é o 3209-3559, código de área 31. A gente volta já já, fique com a gente. Estamos de volta com o programa Retratos, hoje falando sobre a 7ª arte com a produtora cultural Raquel Alac, que coordena, entre outros eventos, a Mostra de Cinema de Tiradentes. Vamos falar da Mostra de Cinema de Tiradentes, Raquel? Você começou aí, já deu uma ideia de como começou tudo, né? A ideia e o planejamento, mas hoje a Mostra de Tiradentes, a gente vê muito essa discussão do cinema contemporâneo, não é isso? Isso. E aí, Ouro Preto, a gente vê a questão da preservação, da memória cinematográfica, e o Cine BH, né, em Belo Horizonte, com uma outra temática também. Como que é coordenar todos esses eventos? E na Mostra de Cinema de Tiradentes, o que você percebeu, principalmente desse cinema contemporâneo? A gente estava falando sobre a importância de se discutir essa questão da produção brasileira, né, de valorizar a produção brasileira. O que você tem percebido nessas 16 edições aí de mostra? Então, a mostra tem acompanhado as mudanças do audiovisual, que tem sido bastante
dentro do contexto da produção, das novas tecnologias, né, do alcance do público a essas produções. A mostra começou com esse principal objetivo, ser aliada do cinema brasileiro e estar atenta a essa produção e ser um evento que pudesse enfocar o cinema brasileiro recente, né? Então, o que tivesse acontecendo no cinema, essa era a nossa missão. Como se fosse uma vitrine. Exatamente, a gente ia trazer para o público para a gente discutir. Então, o evento começa como um evento regionalizado. Hoje é o maior evento do cinema brasileiro, nós vamos exibir mais de 130 filmes, em longas e curtas metragens. Começou com quantos? Começou, só para ter uma ideia, assim, a gente não tinha nem como abrir inscrição de filmes. A gente convidava os filmes que estavam prontos. Foram 4 curtas-metragens e uma média de 6 a 10 longas, eu não lembro direito, mas o curta eu nunca esqueci porque a gente queria exibir curta e precisava de ficar pronto porque eles ganharam um edital e estava terminando para o evento. E a gente começou numa época que as leis de incentivo estavam também começando. Então o evento ele fez parte dessa nova forma de financiamento da cultura. E a lei do audiovisual, o primeiro filme longa foi Carlota Joaquina, que marcou essa retomada do cinema. Então, de 15 anos, a gente também está acompanhando essa nova produção dos 15 anos. E a cada edição, a gente não só tinha um ingrediente novo no sentido de estrutura, né, de conceito, como a gente também estava atraindo uma produção que estava ficando pronta e que não tinha espaço de exibição nos outros festivais. Eu acho que aquilo que eu comentei, a Mostra de Cinema, desde a primeira edição, teve uma preocupação de oferecer oficinas para a gente fomentar a formação. Então, hoje, a gente vê muitas pessoas que fizeram oficina em Tiradentes, hoje são realizadores e estão exibindo filme. A gente faz a cada edição um seminário para refletir sobre a obra assistida, que eu acho que é uma coisa fundamental a gente ter a oportunidade de assistir um filme e discutir no dia seguinte com quem faz cinema, com quem pensa cinema, né, de fazer eco para os melhores frutos. Hoje, a Mostra de Cinema de Tiradentes recebe curadores de festivais internacionais que vêm conhecer o cinema brasileiro e ele ficou consolidado como uma plataforma de lançamento da produção independente. Interessante, como que a mostra ela faz parte da história dessas pessoas, né? Não, da cidade. Tiradentes, só para você ter uma ideia, quando a gente começou lá, era uma cidade de 5 mil habitantes, hoje tem 7 mil e não tinha telefone público, né? Você não tinha uma cafeteria, um lugar para você tomar um café, você não tinha como... Acabou tudo no primeiro fim de semana, não tinha cerveja gelada, não tinha refrigerante. Quer dizer, era uma cidade que até hoje o evento vai para lá, se instala durante 9 dias e a gente é responsável por toda a montagem da infraestrutura necessária. E um público louco, porque são 30 mil pessoas, né, aproximadamente, nesses dias de evento. A gente recebe mais de 30 mil, são 7 vezes a população da cidade. Porque é muito rotativo, às vezes as pessoas vão no final de semana, volta, né, durante a semana. Né, aqui a gente está com o material da 15ª mostra, né, que foi realizada no ano passado. O Selton Mello foi homenageado, não é isso? Isso. A gente sempre tem um homenageado, um conceito, uma temática central. O catálogo é a peça principal que fica para a história, né, do evento e a gente registra não só a programação, mas o conceito que a edição está se propondo, né, convidando profissionais para escreverem artigos, a entrevista do homenageado. O Selton Mello foi um dos grandes personagens do cinema brasileiro e acompanhou a trajetória da mostra e o ano passado ele foi o nosso grande homenageado. Esse ano a homenageada é a atriz Simone Spoladori, que representa essa nova geração do cinema brasileiro. Ela tem 33 anos, né, e tem nesses 10 anos de carreira dela na área do cinema, ela já fez mais de 20 filmes e a proposta é colocar em evidência esse trabalho dela e dar oportunidade para esses jovens, né? Porque homenagear só quando está velho ou quando já morreu não adianta. A gente tem que aproveitar para colocar em evidência esses jovens realizadores. Então já foi homenageado o Celto, o Lázaro, o Matheus Nastergalli, o João Miguel. A gente vê pessoas, inclusive, que o evento apostou e hoje estão aí com uma carreira consistente. Né? E é bom a gente falar da Simone Spoladori, que é homenageada esse ano, porque ela foi escolhida não por acaso. É claro que ela tem essa importância toda dentro da obra que ela realiza, dentro de todos esses projetos, mas é porque esses projetos estão dentro da temática que é o Fora de Centro. Né? Vamos explicar para o pessoal o que significa essa questão do Fora de Centro. Então, essa temática Fora de Centro é uma temática bem interessante, que está já gerando uma discussão, assim, todo mundo curioso para ver como que nós vamos abordar isso, e a gente vai abordar de duas formas. Uma falando das procedências da produção,
porque de 5 anos para cá a gente tem registrado um aumento grande da produção fora do eixo Rio e São Paulo, que tem procurado a Mostra de Cinema Tiradentes, filmes que têm sendo escritos, que estão ganhando uma importância muito grande no cenário nacional e internacional. E a gente começou a ficar curioso, falou assim, gente, essa produção está consolidando mesmo fora do Rio e São Paulo, e como que isso está se dando? Porque, na verdade, a indústria está no Rio e São Paulo. Sim. A indústria não está em outro estado, né? Muitas vezes você tem que sair de Minas para poder fazer um filme no Rio e São Paulo. E a gente está vendo o quê? Que quando os profissionais saem, às vezes, para morar no Rio e São Paulo, eles sempre voltam às suas origens para fazer o filme, né? Então a gente tem, por exemplo, da Simone Spoladori, do Gustavo Galvão, uma das pré-estreias na Nove Crônicas. Ele é de Brasília, foi para São Paulo, mas voltou para filmar em Brasília. Então essa movimentação que começou a acontecer, que é uma das propostas dessa edição, da gente poder discutir. A Tiradentes sempre está apresentando uma tendência, então nunca é um fato por si só fechado. A gente está trazendo críticos de cinema, pesquisadores, realizadores, produtores, para a gente discutir junto com o público, né, diante da programação que a gente está exibindo, de filmes, de homenagem, o que representa essa produção que vai acontecer em 2013. Sim. Quais estados hoje você percebe essa tendência de grande produção? Olha, a gente começou a presenciar uma produção muito grande do estado do Nordeste, Pernambuco, com Ceará principalmente. Esse ano a gente já vê isso ampliando, quer dizer, Paraíba, o filme inclusive de abertura do evento, é um filme da Paraíba feito por um pernambucano. Olha só. Então, assim, a gente até atribui essa questão fora de centro, uma das coisas que eu acho que é um movimento forte que está acontecendo, que é a coletividade. É quando um diretor, né, um ator, um amigo passa a fazer parte de um coletivo e ajuda essa produção independente a sair do papel. Né? Então, essa também é uma das discussões. E o que isso está transportando para a área do estilo, que é o outro debate que a gente está propondo para discutir a temática, que é fora de centro, estilos cinematográficos, onde que a gente não vê mais esses filmes tão preocupados com as narrativas. Eles são filmes mais livres, mais dispersos, sem rótulos, fragmentados. Então, essa ideia é uma ideia que a gente quer discutir. É um novo cinema que está surgindo, entendeu? Assim, é uma observação de 5 anos, então já tem um caminho aí percorrido, entendeu? O que está mudando? E a gente ficar atento a essa mudança. Na música a gente percebeu muito isso depois que a internet surgiu. E o cinema fortemente, porque hoje você tem condição de fazer um filme pelo celular. Né? E o público consegue assimilar essas mudanças, Raquel? Com certeza, porque assim, quem vai para um festival, ele já vai aberto, né, assim, a ver coisas novas. E muitas vezes é igual uma bienal com obra de arte. Né? Quando você vai ver coisas que você acha banais, você vai ver coisas que você vai admirar, coisas interessantes. Um festival de cinema é a mesma coisa. É a oportunidade que você vê daquilo que está surgindo, né? E muitas vezes no cinema a gente está procurando, né, ou as pessoas estão vendo quem está fazendo o filme, né? E não fechar necessariamente um rótulo, uma opinião sobre só aquele filme. Então, por exemplo, você me perguntou de onde estão vindo esses filmes. A gente viu surgir na Mostra de Cinema Tiradentes o Coletivo Teia, aqui de Minas Gerais, que esse ano está completando 10 anos, o Alumbramento do Ceará. Então, o conjunto da obra deles, inclusive esse ano vai ser lançado em Tiradentes, um através de uma publicação, um através de um box de DVDs. Bacana. Então, é um conjunto que acaba a gente assimilando que está surgindo, né, uma nova geração do cinema brasileiro. Vamos continuar a nossa conversa daqui a pouquinho, a gente vai para um rápido intervalo, mas fique por aí, daqui a pouquinho a gente volta.
Voltamos com o programa Retratos, hoje conversando com a coordenadora da Mostra de Cinema de Tiradentes, a produtora cultural Raquel Alac. E se você está curioso para saber as novidades deste ano, você pode ficar atento, porque a gente vai continuar falando sobre elas agora também no Retratos. Além de toda essa programação de filmes, dos filmes que são inclusive apresentados na praça lá de Tiradentes, na praça principal, que é um momento muito bacana, que reúne todo mundo ali, né, Raquel, num momento nobre, vamos dizer assim, que é no final do dia, né? Um cenário que já é cinematográfico, pois é, né? não tem nada melhor, cidade cinematográfica. A gente tem as oficinas também, né? É uma programação bem ampla, eu falo que é um período de férias, que dá para atender todo tipo de gosto, de idade. Eu queria até fazer aqui o convite, né? Quem quiser participar, a programação é toda gratuita, de 18 a 26 de janeiro. E a gente, além da exibição de filmes, como eu disse, são 131 filmes da recente produção, então nós vamos apresentar para o público o que vai ser o cinema de 2013. Ainda tem oficinas, tem seminário, debates, cortejo da arte, aniversário da cidade de Tiradentes, então todo ano a gente faz um cortejo e esse ano já vamos fazer em ritmo de carnaval, porque tá pertinho, depois, 15 né? dias depois acontece o carnaval, tem um cortejo da arte, tem shows musicais após a exibição dos filmes, então é realmente um programa que reúne todas as manifestações da arte. É uma imersão cultural fantástica, né? São 9 dias. Pois é, 9 dias de muito conhecimento, aí, muita diversão também, né? Curioso que sua filha também acompanha, né, Raquel, tudo? Acompanha tudo. Ela tem quantos anos? Minha filha chama Maria, tem 8 anos, ela é filha da Mostra. Todo mundo conhece ela, porque eu fui para lá com 9 meses. Olha né? só. E ela nasceu um dia depois que acabou a 7ª edição do evento. Então, ela realmente... A família toda é engajada, né? Porque minha irmã trabalha comigo, né? É a Fernanda. A Fernanda. O Quintino, meu marido, trabalha comigo. Eu falei que dá certo porque cada um atua numa área diferente. Então, a Fernanda cuida da área logística, o Quintino cuida da área técnica e eu cuido da área conceitual de planejamento. Todo mundo, aí se então, é importante porque se complementa, né? E a Maria entra em qual área? A Maria, ela observa tudo. Ela fica preocupada desde se eu conseguir o patrocínio, até se ela vai conseguir vaga para fazer a oficina. Olha só, interessante que ela participe de tudo, das oficinas, então já tá inserida nesse contexto. Inclusive tem uma questão curiosa que eu criei uma turma que chama Turma do Pipoca, que é uma turma, nos moldes da Turma da Mônica, para poder incentivar a Maria desde pequena. Porque eu falei, gente, a mostra de cinema é em janeiro, né? Como é que eu vou fazer minha filha quando ela tiver com 15 anos, ela não vai querer mais em Tiradentes. Então eu criei, inspirada nela, uma Turma do Pipoca, são personagens lúdicos que ensinam as crianças, que interagem os valores da cultura. Então eles participam das sessões, do cortejo, então tem o Pipoca, tem a baleira, que no caso é a Maria, que ela adora uma bala, então eu fiz... Foi inspirado nela? Foi tudo inspirado nela. Aí tem o ator, tem a atriz, tem todas as funções da área cultural. E esses personagens vão igual mesmo, da turma, artistas são contratados, vestem de personagens, então eu já criei história em quadrinho. Então foi uma forma que ela até me incentivou para pensar num lado lúdico da mostra, né? Com certeza. De certa forma. Interessante, vocês conversam de cinema o tempo todo ou não? Vocês tentam manter um pouquinho de distância em casa? Não tem jeito. Eu falo que é um vício, né? Que produção já é um vício. Você imagina em família, né? Que você entra, você sai, você faz isso, o que falta? Porque a gente corre o tempo todo contra o tempo, né? Porque uma vez você marca a data de um evento, você é inexorável. É igual casamento, é só marcar que chega, né? Exatamente. É rapidinho. Então, realmente, assim, a gente vive muito o que a gente faz, né? Mostra Tiradentes inicia o ano, depois vem Ouro Preto? Ouro Preto, que foi um evento que surgiu a partir de Tiradentes, de uma observação. Quando a gente foi homenagear na 9ª Mostra o Rui Guerra, a gente não conseguiu nem o filme para fazer a retrospectiva dele. E foi uma coisa que gerou uma inquietação, aonde que estavam esses filmes antigos, né, e como que a nova geração podia ter acesso a esses filmes. Então a Mostra de Ouro Preto é o único evento no Brasil que está voltado para a área da preservação, e hoje dialogando também com a área da educação e da história, porque é muito importante a gente pensar que a gente precisa de ter memória, né? Quer dizer, um país sem memória é um país sem identidade, e a Mostra de Ouro Preto tem essa, vamos dizer assim, essa missão muito peculiar da gente poder resgatar a nossa história, a nossa memória através do audiovisual.
e a gente reúne anualmente lá todos os arquivos e acervos do Brasil para a gente discutir políticas públicas e diretrizes de preservação, porque a gente já perdeu muitos filmes, né? Muitos filmes já se queimaram nos acervos, muita gente esquece quem fica lá trabalhando na recuperação de uma película, agora a gente está lidando com o digital, quer dizer, um universo imenso para a gente poder pensar no futuro como que isso vai acontecer, como que eu vou ter acesso aos filmes do Glauber Rocha. Então, a gente já viu uma mudança lá, esse ano vai acontecer a 8ª edição, a gente viu já uma mudança no cenário muito grande de conscientização, de envolvimento. Então, para você ver como que às vezes um festival ele é um instrumento importante de transformação mesmo. Conseguiram o filme do Ruguerra ou não? Aí conseguimos, e aí fomos descobrir que o filme estava guardado na casa, entendeu? E que ele estava se deteriorando. Então essa que é uma preocupação, porque nos anos 60, 70, as pessoas não tinham uma preocupação com a preservação. O diretor geralmente era contratado por uma produtora para fazer o filme, então ele não é o dono do filme, entendeu? Então assim, ele mesmo não sabia onde estavam os filmes dele, ficou super agradecido, porque é a partir dessas homenagens e desses resgates que você vai vendo que a sua obra ainda é aplaudida até hoje, né? Então, assim, Ouro Preto, o Nelson Pereira dos Santos, o Reginaldo Faria, a gente vendo essas pessoas falando, eu nunca podia imaginar que na idade que eu estou, que ia ter uma plateia tão cheia para ver um filme que eu fiz na década de 70, né? Então, e falando aqui de Belo Horizonte, da mostra também de cinema de Belo Horizonte, que aí já é voltada mais para o mercado. Exatamente, que é também uma decorrência da realização de Tiradentes, porque a gente começou a observar que os filmes que a gente exibia em Tiradentes não chegavam até o público, né? E a gente começou a ver também uma mudança muito grande na configuração do mercado cinematográfico, o shopping center tomando conta desses espaços de exibição, os cinemas de bairro sendo extinguidos, e a gente começou a falar como que esse filme, ninguém faz um filme para ficar na prateleira, né? Como que esse filme vai chegar até o público? Então, nasce a Mostra Cine BH, que é o evento da capital, que tem essa proposta de enfocar o cinema no mercado, e aqui é o nosso evento internacional, então a gente exibe filmes nacionais e internacionais, e tem também uma discussão sobre a coprodução, que já é uma outra diretriz do cinema, em que esses jovens realizadores, público nosso de Tiradentes, têm até uma possibilidade, uma cabeça maior de estar coproduzindo com outros países. E esses 3 programas a gente coloca dentro de um guarda-chuva e chama de Cinema Sem Fronteiras, que é um programa internacional de audiovisual que a gente realiza em Minas para o mundo. Um projeto, né? Esse projeto que contempla todas essas mostras. Ouro Preto é quando? Ouro Preto é em junho e Belo Horizonte em outubro. Então é só as pessoas se programarem para poder acompanhar tudo, né, Raquel? Certeza. Vamos fazer o convite, então, para as pessoas acompanharem a mostra de cinema de Tiradentes. A gente falou sobre as novidades, sobre as homenagens deste ano, e fica o convite para todos acompanharem, porque dá tempo. A inscrição para a oficina já terminou, né? Mas vale a pena dar uma passadinha lá por Tiradentes e acompanhar toda a programação, que é aberta ao público, né? E fica aqui o convite aberto ao público, a programação, é um evento muito democrático e vai ter programação. Eu falo que todo mundo vai ver arte por toda parte lá em Tiradentes, são 9 dias de evento. Tiradentes é muito pertinho, uma cidade histórica, um programa de férias, e é linda, verão. Gostosa. Então, realmente é uma grande oportunidade aqui em Minas Gerais de estar apresentando a cultura, o cinema e reunindo músicos, né, o teatro, o lançamento de livros. Interessante também como essas pessoas de fora, Raquel, gostam de vir até aqui, não é? A Tiradentes. A gente recebe um público nacional. E artistas que são homenageados ou não, mas que chegam em Tiradentes. Parece que é cenário, como você falou, cenário cinematográfico. E todo mundo sai de lá querendo filmar em Tiradentes. Todo mundo faz filme, ninguém sai de lá sem fazer algum registro. Pois é. Raquel, muito obrigada pela sua presença, foi ótimo aqui. Conhecer um pouquinho da história da Raquel Alac, produtora cultural, e também de todos esses eventos que surgiram a partir, né, dessa trajetória, desses momentos criativos aí, dessas inspirações todas vindas até mesmo pertinho, né, de casa, que surge dentro de casa, aproveita esses insights e surge, dessa forma que surgem grandes ideias, como esse Cinema Sem Fronteiras. Raquel, muito obrigada, viu? Obrigada a você. E se você quiser saber mais sobre a Mostra de Cinema de Tiradentes, o site está aí
no vídeo, universoprodução.com.br, lá também tem a programação, não é, Raquel? Tem a programação e tem o site mostratiradentes.com.br. mostratiradentes.com.br. Você pode acessar esses dois endereços para saber mais sobre a programação. E o Retratos de hoje fica por aqui, mas você pode nos ajudar a fazer este programa enviando sugestões de entrevistados, comentários para o e-mail retratos@tvhorizonte.com.br. Também fique sabendo todas as novidades nos seguindo pelo Twitter e curtindo a nossa página no Facebook. Na próxima semana nós temos o encontro marcado aqui na TV Horizonte, uma emissora da Rede Catedral, Rede de Comunicação Católica. Até lá!